Quando veio essa oportunidade de intercâmbio, foi muito engraçado. Eu fiquei, cara, os meus estudos vão resultar nisso. E, nossa, incrível, né? Dar oportunidade para jovens de famílias muito humildes, essa oportunidade de conhecer um país de primeiro mundo, aprender uma segunda língua. Eu tenho o sonho de fazer intercâmbio, de viajar para fora do país desde que eu tinha 8 anos de idade. Um sonho de criança. Fazer um intercâmbio, sempre quis, sempre foi meu sonho. Para a maioria dos 100 estudantes é uma coisa impensável, né? O intercâmbio é algo muito caro. Então é só realmente a escola pública que consegue proporcionar tal experiência pra gente. Eu fiquei, cara, os meus estudos vão resultar nisso. Não só assim, ok, você vai fazer um intercâmbio, vai ser de graça, mas o apoio que a gente teve, o curso de inglês, o apoio dos nossos colegas, tudo isso para um estudante de escola pública traz uma perspectiva de mundo, de vida, que pode transformar. O Ganhando o Mundo é a melhor experiência que a gente vai ter na nossa vida, assim, para sempre. Eu fiquei sabendo pela escola. Foi um dia meu pai, ele me mandou no WhatsApp, assim, encaminhou uma mensagem. De começo eu olhei e pensei, nossa, né? Como que eu vou fazer para ir para outro país? Fui falar com a mãe ficou meio assim, mas ela achou que ia ser uma brincadeira, que não ia dar em nada. Por um momento, assim, eu achei que eu não ia deixar ela ir, sabe? Aí quando eu comecei a ler tudo e tal, vi que o programa era uma boa oportunidade mesmo, que seria possível pra gente, como a gente não tem condições financeiras para pagar um intercâmbio e seria tudo por conta do governo. Eu conversei com a minha mãe, perguntei se eu podia fazer toda a inscrição, se ela deixaria eu participar caso eu passasse. E eu só deixei ela se inscrever para ela parar de falar na minha orelha. Me inscrevi. Eu fui a 17ª a ser inscrita. Aí passou ali acho que 2 meses, se eu não me engano. E daí fiquei naquela angústia e não saía logo a lista. Eu tava assim no grupo do WhatsApp da família. Eu estava dentro do mercado fazendo compra. Eu tava jantando e quando eu terminei de jantar eu resolvi olhar o site. Aí a minha tia me enviou assim, olha, então a Ludmila passou aqui na primeira fase e tal. Aí eu fui olhar, eu tinha passado. Aí eu fiquei olhando os nomes e rolando pra baixo e já tinha ficado triste, porque meu nome não tinha aparecido. Eu lembro que a diretora do colégio ligou pra mim e falou que eu tinha passado na segunda fase daí. Quando eu abri, que eu olhei, que eu enxerguei meu nome... Pelas últimas páginas meu nome tava lá. Eu comecei no meio do mercado, passei! No meu município, eu sei que foi tipo mais de 100. Cada um representando uma cidade. Eu fiquei em primeiro lugar. Aí eu chorei muito, fiquei muito feliz, eu pulei de alegria. Eu realmente não sei nem descrever o que eu senti. E eu pulando, feito uma doida no meio do mercado. Eu perdi a minha mãe dia 24 de junho de 2021. Foi de Covid. Ter perdido ela foi estranho, porque... Perdão, meu Deus. Porque, tipo, ela era muito a minha base, né? Ela foi muito forte na vida, assim. A minha mãe saiu de casa com 15 anos. Ela foi atrás dos sonhos dela. Ela era incrível, ela era inteligente. Ela era o que eu quero ser algum dia. Desde sempre, a minha mãe sempre falava que eu era uma pessoa muito resiliente, porque a gente já passou por muitas mudanças, mas essa mudança principal de ter perdido ela foi ali o ponto, sabe? Pra eu meio que rever a vida, sabe? De uma maneira diferente. Tanto que foi um dos últimos pedidos da minha mãe, que a gente fazia algumas chamadas de vídeo com ela no hospital, e aí ela falou, Rebeca, independente do que acontecer, ela sempre apoiou meus estudos, então ela tipo falou, filha, você tem que ir nesse intercâmbio, independente, sabe? Porque era o meu sonho e foi isso que eu fiz, sabe? Eu deixei um pouco esse lado emocional, esses sentimentos e foquei nos estudos, no racional. A minha filha literalmente é um milagre. Até antes do parto, quando eu entrei em coma, que rompeu minha bolsa, que eu fiquei 7 dias internada sem nada de líquido, os médicos disseram que ela já estava em óbito dentro do útero, que não tinha mais o que fazer
que tinha que fazer um aborto. Eu me neguei ao aborto e implorei por uma cesárea e consegui que fizesse. Mas mesmo com a cesárea, as chances dela eram mínimas. No quarto dia de vida dela, ela literalmente teve 4 paradas cardíacas, na qual a pediatra não achava que ela voltava. Mas com a graça de Deus, nós ganhamos um milagre, uma bênção na nossa vida. Hoje está aí uma moça, graças a Deus, perfeita, saudável, não tem lesão nenhuma, não tem sequela nenhuma. Os estudos sempre foram, assim, digamos, o meu foco. Ela nunca foi uma criança que se perdeu assistindo desenho bobo. Ela já gostava de assistir coisas assim, que falava de pesquisas. Eu sempre gostei muito de pesquisar, então geralmente eu estudava na escola e chegava em casa, quando tinha algum tempo, alguma coisa, eu ia pesquisar mais. Ela já mostrou que ela tinha potencial desde pequenininha, assim, que a inteligência dela era bem acima da minha, digamos assim, das outras assim na época. Eu sinto que o estudo é a principal ferramenta de poder que eu tenho. É a sensação de, nossa, é eu que estou conseguindo isso, é o que vai fazer mudar alguma coisa. Eu venho de uma família muito pobre, que nem digo assim, é triste, mas eu não sinto vergonha de dizer, eu tirava comida do lixo, eu pedia esmola na rua, mas eu decidi que quando eu pudesse trabalhar, eu ia trabalhar e meus filhos nunca iam passar pelo que eu passei. O trabalho deles não é nada fácil, é bem complicadinho pra gente estar. E como a gente é de uma zona rural, vocês devem ter percebido para vir para cá também. É longe. Quando eu era bem mais nova, não tinha colégio aqui, então eu estudava na cidade, tipo, quando tinha o pré. Só que eu sempre falei para eles, vocês vão estudar. Vocês vão estudar porque eu não tenho dinheiro para deixar para vocês. Eu tive que, algumas vezes, por não ter internet aqui, não ser muito boa a internet, subir de bicicleta lá para cima, que é uns 2 quilômetros daqui, para pegar dados para poder fazer as aulas ao vivo. É uma sensação de realização, de dever cumprido. Tipo assim, nossa, querendo ou não, só Deus sabe o que a gente passa, tanto eu quanto o pai dela, e o que a gente já passou até aqui, mas querendo ou não, a gente conseguiu. Sim, valeu a pena, eu tô aqui, eu consegui, eu alcancei o que eu queria. Sempre tive uma sorte muito grande de estar em escolas muito boas. Ele sempre foi de escola pública, mas sempre teve muito bons professores e professoras. Eu acho que boa parte do cidadão que eu sou, tanto do Medalha, quanto do Colégio Agrícola, quanto da Escola Municipal, eles têm esse mérito na formação. A maioria dos meninos prefere jogar bola, mas ele gostava muito de estudar. Fora da sala de aula, a gente aprende de tudo que tem a ver com a área agrícola. Desde até aprender a dirigir o trator, pegar esse trator, ir para a plantação, preparar o terreno, vai lá, planta, depois faz a adubação, faz todos os processos necessários, porque depois a gente vai distribuir para a comunidade o que a gente produz. Nas férias escolares ele ficava mais na unidade de saúde. Os meus pais são funcionários públicos. Porque a gente não tinha com quem deixá-lo mesmo em casa, né? Quando eu era criança eu queria ser desde motorista de ônibus, já pensei, até ser médico. E desde pequeno ele sempre estava lá observando o trabalho de todos e contribuindo muitas vezes. Há 2 anos atrás eu comecei um curso de inglês, assim, mas pensando... se um dia eu for entrar numa empresa, às vezes ter um inglês lá pra frente, assim, vai que um dia a empresa me dá uma oportunidade de ir pra fora por ter o inglês, mas não tão já, assim, de sair um projeto do governo do estado e a gente já se inscrever e já sair. Se ele puder estar estimulando com essa ida dele para lá, com que mais alunos se interessem para estudar, para estudar mais, eu creio que isso seja interessante. Sempre tive boas notas, sempre me dediquei muito. Quando eu tirava 9, 8 de média, eu mesmo sendo a recuperação de final de ano, eu ia para fazer e tentar tirar a nota máxima. Ela é muito persistente, sabe? Então, quando ela tira nota 9, 9,5, tem recuperação, ela vai lá, professor, eu quero recuperação, e estuda. Quando ela coloca aquela meta para ela se dedica realmente, ela se esforça naquilo que ela quer.
Sempre fui muito persistente e dedicada nos meus estudos. Sempre eu falava para ela, e o meu esposo, a gente falava, filha, estude, a recompensa vem, estuda, se dedica, que um dia você vai ter uma recompensa. Os meus pais sempre me cobraram muito. E conseguiu, né? Tudo isso é porque eu me dediquei, me esforcei. Eu já tenho 13 anos de sala de aula e eu vejo o quão é importante a educação na vida dessas crianças. A gente já passou por muitos casos delicados e o que fez a diferença foi a educação, foi o professor estar ali, foi os programas que o governo dispõe. Então é de uma importância muito grande para essas crianças, né? Eu espero para minha filha um futuro melhor do que o meu, do que o pai dela, né? A gente não teve aquela oportunidade de estudar. Quando eu me interesso por um assunto, eu estudo muito aquilo, sabe? A gente se esforça para dar uma educação, né, correta para os nossos filhos, né? Então é a luta, né, de um tempo, de uma educação, né? Eu sempre tive essa noção de que eu preciso estudar para qualquer coisa que eu for fazer, porque eu sei que é aquilo que, tipo, se eu estudar, eu sei que vou ser muito boa naquilo, sabe? É o fruto do esforço dela, com certeza. Se eu não tivesse estudado e me dedicado, eu também não teria passado. Então, eu acho que são dois fatores juntos, sabe? Eu estou feliz e orgulhosa da minha filha. Eu não tenho dúvida que esse projeto, o Ganhando o Mundo, que o Paraná está fazendo, inspirado inclusive no estado do Pernambuco, ele vai transformar a vida desses jovens, que vão voltar e automaticamente tendo a oportunidade de trazer essa experiência de um país de primeiro mundo para ajudar o Brasil também a ser um país de primeiro mundo, o seu estado, a sua cidade. É a hora que eu pisar, que eu botar os pés, que eu falar assim, eu estou no Canadá. Meu Deus, agora eu estou num país que neva, que faz muito frio, que ninguém fala a minha língua e que eu vou ter que aprender a me virar sozinha. Vai acontecer a mesma coisa no mercado, eu vou começar a pular. É uma coisa que acontece todo dia, né? Um intercâmbio totalmente gratuito que vai te proporcionar isso. Geralmente, o filho do pobre, ele não tem oportunidade na vida, né? Graças a um programa do governo que é esse, o Ganhando o Mundo, o governo do Paraná proporcionou para esses alunos de escola pública poderem estar participando e viajando e aprendendo. Realmente é um projeto transformador, que a gente está muito feliz. O jovem pobre poder viajar, fazer um intercâmbio nas mesmas condições do jovem que vem da educação privada. Feliz também com a Yu Viagens, que está fazendo a gestão desse projeto, uma empresa que se apresentou de forma muito organizada para fazer a gestão, que não é uma gestão tão simples. Eu que venho de um subúrbio, sem oportunidade alguma, poder ofertar e colaborar como empresário, isso é fantástico. E automaticamente é um primeiro passo aqui no Paraná que nós estamos dando para fazer vários outros projetos que, sem dúvida alguma, vão transformar os nossos jovens aqui do nosso estado. Eu não tenho a menor dúvida que o Paraná ele vai dar um pulo na educação do seu estado em 100 anos. É uma preocupação, um cuidado, assim, é dias e noites que a gente pensa assim, não, mas graças a Deus que vai. Depende, pensa, meu Deus, mas será mesmo que é bom que vai? Eu entendi que era necessário, que é importante para a vida dela, para a caminhada dela, para o futuro. Às vezes eu entro no quarto dela, né, fico olhando, meu Deus, daqui a alguns dias ela vai. É uma gratidão e uma preocupação. Nossa, o coração tá muito apertado. Os filhos a gente não cria para nós, né? A gente cria para o mundo. E se eles puderem ainda, quem sabe, ajudar a melhorar um pouquinho mais esse mundo, que bom. Como se dissesse, não, isso daqui é o meu superpoder, é com isso aqui que eu vou conseguir mudar alguma coisa. É com isso aqui que eu vou conseguir construir o que eu quero. É com isso aqui que eu vou mudar o mundo.